Olá, tudo bem com você? Eu sou o pastor João e vamos dar continuidade ao estudo do Evangelho de Marcos, hoje no capítulo 2, do verso 23 até o 28, onde está escrito o seguinte: No dia de sábado, Jesus estava passando por uns campos de trigo. Os discípulos iam abrindo caminho e arrancando as espigas. Então, os fariseus perguntaram a Jesus: Vê, por que os teus discípulos estão fazendo o que não é permitido em dia de sábado? Jesus perguntou aos fariseus: Vocês nunca leram o que Davi e seus companheiros fizeram quando estavam passando necessidade e sentindo fome? Davi entrou na casa de Deus, no tempo em que Abiatar era sumo sacerdote, comeu dos pães oferecidos a Deus e os deu também para os seus companheiros. No entanto, só os sacerdotes podem comer desses pães. E Jesus acrescentou: O sábado foi feito para servir ao homem, e não o homem para servir ao sábado. Portanto, o Filho do Homem é Senhor até mesmo do sábado. Meus irmãos, ele anda pelas vilas, pelos campos, procurando semear a semente do reino. E depois de uma longa caminhada, Jesus e seus discípulos entram numa plantação de trigo. E os discípulos começam a recolher, o texto diz, algumas espigas, para saciar a sua fome. Os fariseus, que sempre procuravam criticar a Jesus, observando que os discípulos estão apanhando alimento para saciar a fome, eles perguntam para Jesus: Por que os seus discípulos estão fazendo aquilo que não é permitido em dia de sábado? Jesus, como mestre e Senhor, Jesus conhece a história do seu povo, traz à memória dos seus ouvintes o texto de 1 Samuel, capítulo 21, a partir do verso 1, aonde Davi chega àquela cidade e ele diz que está com fome, caminha-se em direção ao templo à procura de pão. O sacerdote diz que os pães estão disponíveis no templo. Davi entra ao templo e toma dos pães reservados aos sacerdotes, come dos pães e também entrega aos seus companheiros. Jesus quer mostrar que ele não somente é Senhor do sábado, mas ele sabe o melhor para os seus filhos. Nós sabemos que a lei do Antigo Testamento, a lei dada por Deus a Moisés, descrita lá no livro de Deuteronômio capítulo 6 e depois do capítulo 12 até o 26, a lei foi escrita para demonstrar ou para explicitar, para declarar a real vontade de Deus. A lei foi escrita para orientar o homem segundo a vontade de Deus. Sabemos que o povo, quando conquistou a cidade, na região de Canaã, eles ergueram cidades, eles edificaram um governo, no caso a monarquia, construíram um templo e pensavam fazer tudo segundo a vontade de Deus. Mas a cidade cresceu, as necessidades foram aparecendo e o povo foi se esquecendo de Deus. Nabucodonosor invade a cidade, uma grande parte da população para o exílio. E para o exílio foram alguns sacerdotes, rabinos, escribas, homens letrados. E lá no exílio não tinha mais templo, e sim organizaram lugares de reuniões, no caso as sinagogas. E os sacerdotes, não tendo muito o que fazer, começaram a escrever. O surgimento da literatura judaica. Eles começaram a interpretar as leis. E aí eles acentuaram mais do que o necessário. Quando voltaram do exílio, fixando-se novamente em Canaã, em Jerusalém, eles tentaram aplicar essas leis com muita rigidez sobre o povo, enrijecendo os princípios da religião, de maneira que a lei não mais libertava o homem, mas a lei era um instrumento de alienação religiosa. Era um peso insuportável. O povo vivia como escravos da religião, onde os sacerdotes se tornavam cada vez mais ricos e a população cada vez subjugada e empobrecida. Jesus veio para libertar. Ele veio buscar e salvar os perdidos. E agora ele olha para essa multidão, uma multidão que sofre como ovelha que não tem pastor. Jesus então orienta, ele dá de alimento aos seus discípulos, não somente a palavra, mas o pão material. Ele multiplica os pães e agora permite que seus discípulos entrem numa seara e colha espigas para saciar a sua fome. E ao ser questionado, ele se diz
que Ele é o Senhor, e de fato Ele é. Ele diz que o sábado não foi feito para o homem, e sim o homem para o sábado. Podemos recordar o livro do Gênesis, onde Deus, criando todas as coisas, assim se expressou: tudo se fez muito bom, e Deus fez boas todas as coisas para o ser humano. E Jesus, aqui, ao permitir aos seus discípulos usufruir desta colheita para saciar a sua fome, ele quer dizer que em Cristo Jesus todas as coisas são permitidas. O apóstolo Paulo já nos chamava a atenção, dizendo que tudo é permitido, mas nem tudo é lícito. Ou melhor, todas as coisas são lícitas, mas nem tudo é permitido. Sabemos que em Cristo Jesus a vida ganha sentido e as leis uma certa relatividade. Por quê? Se a lei não estiver sendo aplicada também segundo o amor, segundo a misericórdia, segundo a consideração, essa lei não vai produzir o efeito de que é produzir e reconstruir o homem à imagem de Deus. Jesus está ali não somente alimentando os seus discípulos com o pão da palavra, mas ele permite que o pão colhido para saciar a fome, para atender às necessidades do ser humano, torna-se igualmente sagrado como a lei é santa, como a lei santa de Deus. E assim, em Cristo Jesus, nós precisamos ter a coragem de ler a palavra de Deus, entender segundo o coração de Deus, entender segundo o que Cristo está falando para nós e vivermos a nossa vida honrando, adorando a Deus como Senhor de nossas vidas e sairmos da escravidão da religião, porque Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ele é o único que nos leva ao Pai e sem Ele nós não podemos ir a lugar nenhum. E assim eu oro com você no nome de Jesus. Amém.